na vida da nossa igreja. É lógico que essa foi a primeira série de mensagem do ano de 2014. E durante essas 6 semanas, nós estivemos envolvidos com esse tema, retorno à santidade. Você tem trabalhado esse tema nos pequenos grupos. Nós ainda temos mais uma semana para fecharmos nos pequenos grupos essa série de mensagens. Mas hoje, como pregação, nós estamos encerrando. E falar sobre santidade, eu me recordo que na primeira noite, na abertura da campanha, eu falei o quanto é complicado falar sobre santidade. Por quê? Porque santidade não é um tema muito debatido, né? Nós conversamos a respeito de tudo. Conversamos a respeito o que foi? Ah, sim, vamos tirar um S aí, tá? Tira um S aí, faz só você, tá? Algum dedinho nervoso, né? Então, metido mesmo, né? Então, gente, a gente conversa sobre futebol, conversa sobre tantas e tantas outras coisas, mas ninguém gosta de conversar, ninguém gosta de falar a respeito de santidade. Só que a Bíblia diz que sem essa santidade, ninguém verá. Você sabe disso. Você sabe disso. Então, queridos, quando nós preparamos essa série de mensagens, foi justamente para trazer uma alerta ao povo de Deus que congrega na Igreja Batista de Rancho Novo. Agora, eu não sei se você já reparou que toda vez que a gente começa a trabalhar na história da nossa vida, quando a gente tem ciência de que estamos cometendo algum pecado, e aí nós buscamos a Deus, conseguimos o perdão de Deus, nós confessamos, conseguimos o perdão de Deus. Aí você já reparou que o diabo ele sempre vai colocar novas opções para você pecar novamente, numa outra situação para cair? Isso tem acontecido muito. Pastor, eu estava cometendo esse tipo de pecado, confessei a Deus, Deus perdoou o meu pecado, eu estou aqui. Passa 2 dias, Satanás colocou uma outra tentação na vida daquela pessoa e ela cai novamente. Vocês já repararam como isso tem acontecido? Como isso acontece? Então a proposta da nossa série de mensagens foi justamente fazer com que a gente venha identificar alguns tipos de pecados que trazem essa tristeza, esse sofrimento para o nosso coração. Por quê? Porque o que Deus mais quer de mim e de você, que nessa nossa relação com Ele, a gente apresente um coração que seja completamente puro. E hoje pela manhã nós estudamos isso na escola bíblica dominical. Enquanto estivermos aqui nesse mundo, nós vamos viver acompanhados pelo pecado. Ele nunca vai nos abandonar, mas ainda assim, queridos, é possível sim nós, nessa relação com o nosso Deus, alcançarmos um coração puro diante de Deus, um coração limpo. Não só é possível, como também é necessário. É possível e é também necessário. E Jesus, Ele quer que cada um de nós venhamos a cada dia do nosso viver buscar essa vida de santidade. Durante essas últimas semanas, nós falamos aqui sobre pecados de pensamentos, pecados de atitude, pecados de palavras, relacionamentos e pecados de ação. E hoje, para encerrar então essa série, nós vamos falar sobre pecados de omissão, ou pecados de omissão. Mas primeiramente, o que é pecado? Aí eu vou me lembrar daquelas mensagens lá atrás do pastor Joel, quando ele dizia para toda a igreja: gente, pecado é errar o alvo. A gente sabia disso, a gente sabe disso. Pecado é errar o alvo. Mas pecado é qualquer coisa que a gente venha cometer que é contra o caráter de Deus. Eu quero que você preste bem atenção naquilo que Deus está te falando nessa noite. Tudo aquilo que nós cometemos que vai de encontro ao caráter de Deus é pecado. É pecado. E quando eu falo aqui de qualquer coisa, é porque existe um senso comum entre o povo evangélico e que não é bíblico. As pessoas tentam fazer uma diferenciação entre pecado, pecadinho e pecadão. É verdade, repete comigo. Pecado, pecadinho. Já
ou vamos ter um respaldo para afirmar isso, que existe pecado, pecadinho e pecadão. Não! Para Deus isso não existe. Para Deus, errou, foi de encontro ao caráter dele, querido, é pecado. Tudo é pecado. Se vai de encontro ao caráter de Deus. Agora, existem algumas consequências. Algumas consequências podem variar. Umas podem ser grandes, outras menores, outras nem tanto. Mas ainda assim, a palavra de Deus nos ensina que tudo que o homem plantar, ele vai também o quê? Ele vai colher. Então, vamos pensar teologicamente. Aí alunos de teologia sistemática estão comigo, amanhã é a aula, né, gente? Aproveita aí para fazer uma colinha, tá? Porque olha só, gente, teologicamente, nós podemos dividir o pecado em duas categorias. Pecado por comissão, vamos lá? Vamos trabalhar, gente? Pecado por comissão é quando praticamos o que Deus proíbe. Vou repetir, pecado de comissão é quando praticamos o que Deus proíbe. É quando nós deliberadamente praticamos o que vai de encontro contra a vontade de Deus. Esse é o pecado de comissão. Quero alguns exemplos? Mundanismo. Deus não gosta de uma vida mundana. E quando o crente começa a absorver e a viver uma vida mundana, é pecado contra Deus. E aí eu olho hoje para a igreja de Jesus Cristo, eu estou vendo muitos crentes querendo ter o mesmo estilo de vida daquele que está no mundo. Isso é pecado. Um outro exemplo, o orgulho, a inveja, difamação, a maledicência. Gente, olha para mim, fofoca é pecado sim. É pecado. Eu fiquei impressionado com o pastor Eli Fernandes, quando ele veio pregar aqui na Assembleia de Justificação, e ele falou que ele conseguiu acabar com a fofoca na igreja dele. Uma igreja que tem mais de 3 mil membros. E aí ele falou. Você lembra aqui? Quantos eram aqui? Quantos? Pelo menos quem levantou a mão não foi pouquinho. E ele falou aqui. Sabe como é que ele acabou? Quem fofoca, ou não dá ouvidos, ou então chama pessoas e fica, irmão, sabe fulano de tal? Aí quando ele começar a falar, você está super achando só fulano de tal? Vem aqui que essa pessoa está falando a respeito de você. Gostou da ideia? Acabou a fofoca. Agora, se você é aquele tipo de gente que fala assim, irmão, sabe fulano, o que tem? Não vamos acabar nunca, irmãos. Fofoca, mentiras, a hipocrisia, o mau gênio, tudo isso vai de encontro contra a vontade, o caráter de Deus. Precisamos tomar muito cuidado. A malícia, o adultério, a fornicação, o roubo, essas e outras coisas mais estão enquadradas em pecado de comissão. Mas para essa última mensagem, eu quero falar a respeito de pecado de omissão. E o que é o pecado de omissão? É quando deixamos de fazer o que a lei de Deus nos ordena fazer. É bem diferente um do outro. Pecado de comissão é quando praticamos o que Deus proíbe. E o pecado por omissão é quando deixamos de fazer aquilo que Deus manda a gente fazer. Está dando para entender? São dois tipos, são duas categorias de pecado. E aí toda vez que você deixa de fazer aquilo que Deus está determinando para você fazer, querido, você está pecando, você está cometendo um pecado de omissão. Abra sua Bíblia ou acompanhe comigo no multimídia, Tiago 4,17. Diz assim, para nós ganharmos tempo. Pense nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Esse mesmo texto, na tradução da Bíblia, a Mensagem, diz assim, olha só que interessante. Vocês estão cheios de vocês mesmos. Toda essa arrogância é maligna. Na verdade, saber fazer o que é certo e não fazer é pecado. Ok? Queridos, a sociedade que nós estamos vivendo,
ela está completamente comprometida com o pecado. Não estou falando de novidade nenhuma, porque você sabe muito bem disso. Em qualquer lugar que você vá, em qualquer ambiente que você estiver, se não for um ambiente como esse aqui, querido, está todo mundo comprometido com o pecado. As pessoas que estão ao nosso redor, nesse mundão aí, que as pessoas chamam que é o mundo de Deus, que de Deus não tem nada, esse mundo ele está sob as rédeas do maligno. As pessoas estão um pouco se lixando com o resultado, com a resposta, para onde vai a vida eterna, a sua alma. As pessoas não estão ligando mais para isso não. Se você for pegar o evangelho de uma pessoa, você querido, qual o destino da tua alma? Que alma? Coisa nenhuma. Eu quero aproveitar a vida agora. Isso aí eu posso deixar para depois. Essa é a ideia do mundo. Então hoje nós estamos vivendo um contexto assim. As pessoas não estão dando mais importância para a salvação da sua alma. Aí você poderia dizer assim para mim, pastor, então eu estou fora desse negócio aí, porque eu já tenho a certeza da minha salvação, eu sei para onde vai a minha alma. Pois bem, legal, muito bom isso, só que a Bíblia nos diz que nós precisamos tomar cuidado enquanto estivermos de pé, por quê? Porque podemos cair. Então tem muita gente que está se achando calmo. Não estou dando a mínima no que está acontecendo, e de repente ele está firme em pé e depois ele pode cair. E qual é a fórmula? Se existe uma fórmula, é justamente essa que nós estamos apresentando nessa série de mensagens. É buscarmos uma vida marcada pela santidade. E para essa mensagem, eu quero compartilhar com vocês pelo menos 4 pecados de omissão muito comuns na vida do povo de Deus. Malaquias 3,18 diz assim, acompanhe comigo. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se não vos abrir as janelas do céu, irão derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolhê-los. Então, quem está com o seu esboço, anota aí. O primeiro pecado que nós queremos falar nesta noite de omissão é finanças. Finanças. Gente, Deus, da sua infinita misericórdia, Ele dá a cada um de nós, seus filhos, condições de trabalharmos para prover o nosso sustento material, para a nossa vida, para a nossa família. E aí, quando a gente fala de sustento, a gente está falando do dinheiro. O dinheiro, ele é muito importante para manter um padrão de vida. E a gente falar hoje de padrão de vida no contexto brasileiro está muito difícil. Porque muitas pessoas estão trabalhando para manter um padrão de vida e às vezes não conseguem. Mas independente disso, eu quero te dizer que o dinheiro é uma bênção de Deus. Enquanto entendemos que é bênção de Deus. Porque quando entra a ganância, aí acaba tudo. E aí está o grande problema do povo brasileiro. A ganância. E isso não pode fazer parte do contexto do povo de Deus. Devemos trabalhar sim pelo nosso salário, pelo nosso sustento. Temos que trabalhar para melhorar o nosso padrão de vida, mas não podemos dar margens para a ganância. O pastor José Antônio falou isso hoje aqui, a respeito de ofertas. Quem esteve aqui ouviu muito bem isso. Nós não estamos fazendo aqui divulgação e propaganda do dízimo, não. Alguém pode pensar aí, poxa, tremendo domingo à noite o pastor está falando de dízimo? Não, eu estou falando a respeito das nossas finanças e as responsabilidades que nós temos diante do nosso Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque a devolução do nosso dízimo, ela torna-se obrigatória quando nós temos a consciência do que Deus diz na sua palavra. Trazei os dízimos à casa do tesouro. É devolver para Deus aquilo que pertence a Ele. Aí alguém maldosamente vai dizer assim, isso é esperteza. Isso aí é esperteza. É para ganhar dinheiro dos bobos. Isso para quem não teme a Deus. Mas nós que tememos a Deus, nós conhecemos a palavra. E por isso nós dizimamos. Nós damos sim.
Já fui muitas vezes questionado, mas peraí, você é pastor, a tua igreja é uma igreja que tem administração, tem tudo direitinho e tal, mas essas igrejas, né? E a pessoa faz isso, você, querido, olha, eu não quero nem saber. A única coisa que eu sei que a Bíblia diz é que cada um de nós vamos prestar conta diante do nosso Deus. Só isso que eu posso dizer. Agora, quem faz ou deixa de fazer é uma outra história. É uma outra história. Então, quando nós negligenciamos isso, ou seja, quando nós começamos a tirar um pouquinho da nossa estrutura de vida cristã, o devolver a Deus, porque nós não concordamos, não achamos que isso é bíblico, querido, cuidado, porque o teu dízimo, o teu dinheiro, o teu salário pode se tornar, sim, numa grande maldição. O dízimo tem a ver com o caráter de Deus. Aqui ninguém faz exploração. Ninguém. Vocês viram aqui, nós trouxemos as pessoas aqui na frente para orar. Talvez se fosse num outro contexto evangélico, teria aqui um gasofilário e olha, você coloca aqui a tua oferta para receber a oração. Não, isso nós não vamos fazer nunca. Nunca. Aleluia. Glória a Jesus. O que nós fazemos é oferecer as bênçãos de Deus para a vida de Deus. Bênção de Deus não se paga, irmãos. Sabe por quê? Porque quem tinha que pagar um preço já pagou por mim e por você. Amém? Agora, isso aí a gente tem prova real disso. Se você é alguém que não é contrário ao que a palavra de Deus diz, não é barganha, não é troca, mas quem é fiel, os seus dízimos, a sua oferta, o seu salário, as suas bênçãos são multiplicadas. Amém. Isso aí com certeza. Amém? Vamos para mais um pecado, muito comum, pecado de comissão. Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Anota aí no teu esboço. O pecado agora é o tempo. Assim como o dinheiro, o tempo de um crente tem que estar disponível para exercer suas obrigações diante de Deus. Querido, só que aqui é uma grande diferença. Dinheiro você guarda, você acumula. O tempo não. Tempo, ele passa, vai embora e não volta mais. Então, grava bem isso no teu coração. É impossível viver a plenitude do Espírito Santo sem termos um tempo de comunicação diária com o Senhor. Se você quiser, anota essa expressão. É impossível a gente viver essa plenitude que tantas vezes nós cantamos, pregamos sobre o Espírito Santo, sobre a nossa vida, sobre a administração da nossa vida, se nós não dedicarmos tempo viável ou necessário para isso. Quando nós começamos a negligenciar esse tempo diário com Deus, consequentemente estaremos impedindo que essa poderosa ação do poder de Deus chegue na nossa vida. E ao contrário disso, a nossa vida vai ficar estacionada. Nós não vamos caminhar para direção nenhuma, principalmente para a direção da santidade. Quando nós deixamos de dar tempo para Deus, a nossa vida fica estagnada, a nossa vida fica parada. Agora olha aqui para mim que eu quero falar uma coisa muito importante. Gente, olha, é impossível, e fica até difícil da gente entender e aceitar que 2, 3 ou 5 minutos que você separe para Deus seja um tempo suficiente para você adorar a Deus durante o dia. 2, 3, 5 minutos, eu acho pouco tempo para você colocar os seus problemas diante de Deus. 2, 3, 5 minutos é pouco tempo para você interceder
você orar por alguém. Então, é muito difícil isso. Eu sei que eu já fiz essa pergunta aqui, mas eu quero correr o risco de fazer essa pergunta novamente. Me perdoe aqui a minha redundância, mas eu vou fazer. Quanto tempo você está separando para estar a sós com Deus? Quanto tempo? Responda para você mesmo. Ou será que você não está tendo tempo para Deus? Você já acorda atrasado, sai correndo para fazer o que tem que fazer, e quando chega na hora de dormir, você quer fazer tudo e não consegue mais. E não é? Eu pegava a minha Bíblia, cheio de sono, começava a ler interessante, aí ia encostando, aí no cantinho ficava assim. Só faltava dar um texto na desperta que dorme. E orar. Orar cansado. Uma vez eu fui fazer uma oração, eu estava deitado. Aí a Luísa falou assim, mas você está orando deitado? Acho que eu já estava até roncando, nem escutei mais nada. Eu estava tão cansado, não vou orar deitado. Aí a gente estava dormindo. Quanto tempo nós estamos deixando reservado para o nosso Deus? Gente, nessa agitação da vida moderna, isso tem virado um estilo de vida, sim. Tem muitas pessoas que não estão mais encontrando espaço nem tempo para a igreja. Eu já conversei com colegas pastores e falaram, rapaz, eu estou tendo muito tempo de preparar um sermão. Eu falei, meu Deus, um pastor que não tem tempo de preparar um sermão, o que ele está pregando então? O que ele está pregando? Aí o pastor pega a Bíblia, é esse texto aqui que eu vou falar. Eu já contei isso aqui. O pastor não teve tempo de preparar a mensagem que ele ia fazer na cerimônia de casamento, diante dos noivos, diante da igreja super lotada, muitos convidados. O pastor pegou a Bíblia e fez que eu olhei e deu alto. Senhor, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. É perigoso, irmãos. Isso é perigoso. Precisamos ter tempo para a palavra de Deus. Hebreus 10, 25, na mensagem, diz assim, olha, não evite as reuniões de cultos, como fazem alguns, desprezando os irmãos, mas ainda mais agora, que o grande dia se aproxima. Você está preparado para isso? Hoje de manhã, eu fui despertado pela uma mensagem. Eu liguei no rádio e eu acho que era um programa, acho que ele é do Carmo, que tem os domingos pela manhã. É como se fosse um flashback, as músicas, os louvores das canções antigas. E aí colocaram uma música falando a respeito da volta de Cristo. E aí ele falou assim, incrível, os pastores não estão mais pregando sobre a volta de Jesus Cristo. Aquilo bateu no meu coração, gente, eu preciso preparar uma série de mensagens falando só sobre a volta de Jesus Cristo. A gente está esquecendo disso. Então, Hebreus está falando isso, olha, começa a participar das reuniões, dos cultos, das orações, porque o Senhor já está voltando. Catuca a pessoa que está ao seu lado e fala assim, olha, está preparado para a volta de Jesus? Cuidado, se tem alguém que ouvir, você vai estar preparado para a volta de Jesus, o cara vai sair correndo, não precisa voltar. Precisamos ter tempo. Até porque, irmãos, se nós não dermos tempo para a nossa vida, se a gente não der tempo para a nossa família, olha aqui para mim que agora é sério. Tome cuidado com o teu tempo. Porque se você não fizer hoje, você pode chorar amanhã. Amém? Preste atenção nessa encenação que nós vamos ouvir e ver agora.
Esta é a história de um jovem pai no auge da sua juventude, cheio de vigor e com muitos planos para a sua vida. Quanta coisa para se fazer! A vida oferece tantos prazeres, por que não aproveitá-los? Trabalha duro durante toda a semana e aos fins de semana precisa descansar, passear, rever os amigos, frequentar clubes, churrascos, jogar partidas de futebol e tantas outras coisas agradáveis e divertidas que a vida oferece. Numa bela manhã de domingo, aquele jovem pai acorda ao som de uma doce, meiga e amada voz. Papai! Papai, vamos na igreja hoje? Papai acordou, mas não acordou. Papai está cansado. Papai trabalhou muito essa semana. Papai precisa descansar. Semana que vem a gente vai na igreja, tá bom? E o tempo foi passando, o pai continuando a se preocupar com outras coisas, e aquela menina crescendo, mas não desistindo de convidar o pai à igreja, e ainda com aquela voz amada e tão sedenta da palavra de Deus. Papai! Papai, vamos na igreja hoje? Lá a gente ensina a cantar. E eu gosto de ouvir a história da Bíblia. Ela também diz que Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz para nos salvar. Vamos na igreja hoje? Na igreja hoje, filha? Olha só, faz o seguinte, vai lá trocar essa roupa, se a roupa fica bem bonita, porque papai combinou com os amigos de ir no clube hoje e eles vão levar todos os filhos dele e tenho certeza que lá você vai se divertir muito, tá bom? Vai lá. E o pai continuava a não dar ouvidos para aquela menina, pois ainda tinha muitos interesses que o agradavam mais. A menina ia crescendo, o tempo passando e já era uma adolescente. Ô pai? Oi, filha. Não vai na igreja, não? Não. Por quê? Ah, vai passar meu cantor favorito na televisão, lá no programa do Faustão. E qual é o cantor? Luan Santana, né? Luan Santana. Quer saber, filha? Também não ia na igreja não, sabe por quê? Hoje tem jogo do Mengão, marquei com meus amigos, a gente vê o jogo junto, tá bom? Divirta. Oh, meu Mengão! Com pais desinteressados de ir à igreja, aquela adolescente também já não demonstrava o mesmo interesse de quando menina para estar na igreja. E os anos foram passando. Aquele pai já não era mais jovem. Agora, cansado e mais cansativo, descobrira que as coisas que mais dera prazer na sua vida já não o alegravam mais. Os churrascos ao domingo não motivavam mais. Os encontros no clube ficaram sem graça. E os amigos, com o passar dos anos, se dispersaram. Sentia a necessidade de algo mais profundo, algo verdadeiro, que pudesse satisfazer o seu coração. Aí, em um belo domingo, o pai, ao acordar mais cedo, sentiu uma voz bem conhecida, mas vinda de muito longe, que parece ter sussurrado aos seus ouvidos. Papai, vamos na igreja hoje, papai. Eu preciso ir na igreja. Eu vou à Mais igreja. uma vez, só. Vou chamar minha filha para ir na igreja hoje. E aí, pai? Qual foi? Filha, vamos na igreja hoje, filha? Ah, pai, tá de brincadeira, igreja. Acabei de chegar da balada, bebi todas, dancei muito. Igreja, vou dormir, que eu tô cansada. Dá licença. E aquele pai retira-se da sala, muito triste, e começa a pensar nos anos em que tantas coisas o afastaram do Senhor, e o quanto havia sido um empecilho para a
cabeça e chorou. E aquela voz tão doce, tão meiga, de muitos anos atrás, ecoou na sua mente. Papai, vamos na igreja hoje, por favor, papai. Queridos pais, ouçam o conselho do sábio rei Salomão. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Ouçam o conselho do Senhor Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque deles é o reino dos céus. Você precisa cuidar do teu tempo hoje, para você não chorar amanhã. Pais, vocês estão trazendo filhos de vocês para a igreja? Estão fazendo isso? O percentual de crianças que frequentam a escola bíblica dominical na nossa igreja é baixíssimo. Vergonhoso. Porque vocês pais não estão trazendo os seus filhos para a igreja. Pensa bem a respeito disso. Filhos são heranças que Deus coloca na nossa vida. Se nós não cuidarmos hoje, amanhã pode ser o quê? Tarde demais. Quando nós não damos tempo para Deus, deixamos de fazer o que a lei de Deus nos obriga a fazer. E quando nós não fazemos isso, nós estamos cometendo o pecado de omissão. Atos capítulo 1, verso 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samária e até as confins da terra. Anote aí, testemunho. Quando Jesus Cristo voltou para a sua glória, queridos, antes de desaparecer nas nuvens do céu, Ele prometeu que Ele enviaria o Espírito Santo para acompanhar e revestir a nossa vida de todo o seu poder em qualquer lugar onde já estivéssemos. Só que a nossa salvação, queridos, ela não deve nos levar a um estado de relaxamento. Porque tem muitas pessoas que estão pensando assim: eu já estou salvo, e o resto do mundo, me perdoe aqui a expressão, se dane. Essa é uma grande realidade. E por causa disso, nós estamos vendo hoje, nesse tempo, muitos crentes que não estão testemunhando o Evangelho de Jesus. Tem muitos crentes que não estão evangelizando. Uma das marcas fortes da nossa igreja é a evangelização. Uma das grandes preocupações minha como pastor, eu falei isso hoje para a juventude, na parte da manhã, é fazer com que a igreja cresça cada vez mais. Porque o crescimento da igreja significa que nós estamos trazendo pessoas que estão a caminho do inferno, e estamos trazendo para um novo caminho, que leva para os céus, através de Jesus Cristo. Então você precisa se evangelizar, você precisa testemunhar. Aquilo que você é aqui na igreja, você tem que ser muito mais lá no teu trabalho, lá na tua faculdade, na tua escola, na tua vizinhança. Você precisa ser isso. Não adianta chegar aqui na igreja, louvar, gritar, né? Falar alto, não adianta. Se no dia a dia eu não estou fazendo aquilo que Jesus manda eu fazer. E aí, quando eu não testemunho do Evangelho, quando eu não prego o Evangelho, eu estou cometendo o pecado de omissão. Eu estou deixando de fazer aquilo que Jesus mandou eu fazer. E aí entra uma famosa desculpa: pastor, eu não dou testemunho, eu não prego o Evangelho porque eu tenho vergonha. Querido, vergonha? Sabe o que Jesus disse? Aquele que se envergonha de mim aqui na terra será motivo de vergonha lá no céu, no dia do julgamento final. Aí eu te pergunto: você está a fim de encarar? Comece a testemunhar do Evangelho de Jesus Cristo, irmão. Minha irmã, comece a pregar, comece a falar de Jesus.
Não há dificuldade nenhuma. É só você falar o que Jesus fez na tua vida e está fazendo na tua vida. Isso é pregar o Evangelho. E por último, anote aí, dons. Não praticar os dons que o Espírito Santo te deu é pecado. Efésios capítulo 4, 7, e depois lá no finalzinho do versículo de número 12. Vamos ler todos juntos? Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. De uma coisa, todos nós temos certeza, de que a partir da nossa salvação, o Espírito Santo nos deu de presente um dom. Todos nós. Se você é alguém que já foi lavado e purificado pelo sangue de Jesus Cristo, querido, você tem um dom. Esse dom foi nos dado de graça através de Jesus Cristo. Ou seja, nós não fizemos nada para merecer. Isso é um presente de Deus. É uma graça de Deus. Então você, querido, você, meu irmão, você que é membro dessa igreja, você que é membro de uma outra igreja, querido, você tem um dom. E a pergunta que eu quero fazer, para refletirmos nessa palavra, é o que você tem feito com o teu dom. Deus não deu um dom para você simplesmente para você ficar assim, olha, é um presente, é para mim e acabou. Não. Deus, quando Ele nos dá os dons, é para nós praticarmos em adoração a Ele para servirmos o próximo. E aí eu quero fazer essa pergunta para você. Se Jesus voltasse hoje, e perguntasse para você em relação aos seus dons, porque essa é mais uma das perguntas que Ele vai fazer para mim e para você quando chegarmos na eternidade. Ele deu um presente. Ele quer saber o que nós fizemos com o presente que Ele nos deu. Deus vai perguntar em primeiro lugar o que nós fizemos com Jesus Cristo. Opa, evangelização. O que você fez com o meu filho, que eu dei de presente para você? Morreu naquela cruz por causa de você. O que você fez com Jesus Cristo? Uma outra pergunta que Deus há de fazer para cada um de nós: o que você fez com os dons que eu te dei? O que você fez? Aí eu te pergunto, o que você vai responder para Deus? Qual a sua resposta em relação aos seus dons? A nossa igreja, ela oferece ministérios. Nós temos 5 ministérios aqui dos propósitos, que você conhece muito bem. Vou deixar para falar mais disso no aniversário da igreja, mas você que é membro da igreja, você conhece muito bem. Nós temos hoje uma variedade de ministérios, de trabalhos da vida dessa igreja. E eu continuo insistindo na pergunta: o que você tem feito com os seus dons? Gente, eu queria que essa palavra despertasse os membros mais antigos dessa igreja. Vocês precisam ser despertados quanto a isso. Alguns estão entrando naquela fase de vou cruzar os meus braços e deixar para essa gente nova, essa nova geração que está chegando. Querido, não faça isso. Não enterre teus dons. Não deixe criar teia de aranha, poeira nos teus dons. Porque um dia você vai prestar conta diante de Deus a respeito desse presente que Deus te deu. Mas eu me alegro com isso, porque no domingo passado nós tivemos aqui o alto de Páscoa. Mais de 110 voluntários trabalharam aqui na igreja. E a grande maioria são os crentes que estão chegando para a nossa igreja. Eu quero aplaudir a vocês. Parabéns para vocês. E aí eu me lembro daquele programa da televisão. E os outros? Nós temos algumas pessoas que marcaram a vida da minha igreja, da nossa igreja e do meu ministério com serviço. Me perdoe, a família está presente. Mas a irmã Vilma foi uma pessoa assim. Até hoje eu ainda estou tentando recuperar isso. A irmã Vilma foi um exemplo de serviço. Servindo na igreja e servindo a vizinhança, os membros da igreja, serviço. Quero dizer para a família aqui presente, olha, galardão muito grande dessa igreja. Aleluia. Glória. E você cuida do teu galardão, meu irmão. Cuida do teu galardão. Não vamos fazer que pessoas fiquem simplesmente como um exemplo para nós. Vamos ser exemplo para os que vêm
habilidade para fazer. Deus te deu um presente para você colocar em prática na vida da igreja. Eu quero aqui terminar, irmãos. As pesquisas dizem que as igrejas que trabalham com o ministério, como a Igreja Batista Ferrão de Novo tem trabalhado, são igrejas que estão experimentando crescimento exponencial. E essa mesma pesquisa diz que essas igrejas que trabalham como ministério, como nós trabalhamos, os membros da igreja estão cada vez mais experimentando da plenitude, da ação e do poder do Espírito Santo nas suas vidas. Falta você. Quando Deus colocou essa série de mensagens no meu coração, foi com essa intenção de levar você a experimentar aquilo que o apóstolo Paulo experimentou e disse. Vamos ler todos juntos? Pode passar. Já estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Olha que coisa linda agora. Essa é a proposta para uma busca à santidade. Você será que já pode dizer, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim? Aleluia. Glória a Jesus. Você quer repetir comigo? Vamos repetir? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Só as vozes femininas. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. As vozes masculinas. Vivo não mais eu, mas Cristo. Bem forte, agora toda a igreja para o inferno ouvir. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E para você que ainda não tem Jesus, que está aqui presente nessa noite, eu quero deixar uma palavra para você. Porque existe um pecado de omissão que muitos estão cometendo. E esse pecado é gravíssimo. É o pecado de rejeitar o convite de Jesus. Por que é gravíssimo, pastor? Porque esse pecado é o pecado que pode levar você para uma eternidade completamente longe de Deus. Por isso eu quero deixar com você o que diz a palavra de Deus lá no livro do profeta Amós, capítulo 4, versículo 12, a parte B. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Vou repetir. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Você pode ler essa expressão para a pessoa que está ao seu lado? Fala com a pessoa que está ao seu lado. Para nós encerrarmos aqui a nossa palavra, esse texto, ele vai trazer 3 situações, ele sugere 3 situações. Primeiro, prepara-te para te encontrares com Deus, é um desafio que o Senhor está fazendo para cada um de nós buscarmos a Ele incessantemente, antes que a morte bata na porta da nossa vida. Antes, porque depois que morreu, acabou. Não tem como. Não tem como você morrer e clamar por salvação. Não tem. Então prepara-te para te encontrares com teu Deus. É um desafio que o Senhor hoje está lançando para a tua vida. Em segundo lugar, prepara-te para te encontrares com teu Deus. É um convite que Deus está fazendo com você que ainda está indeciso a respeito da salvação da tua própria alma. Porque tem muita gente, você que está aqui, você que me assiste pela internet, talvez você esteja também indeciso, você ainda não sabe para onde vai a tua alma. Por isso, Deus colocou cegamente essa palavra. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Gente, nós nos preparamos para tudo. Nós nos preparamos para viajar. Quando vamos viajar, nós preparamos as nossas bagagens, as nossas malas, as nossas roupas. A mulher, quando ela está grávida, ela prepara o enxoval do seu bebê. O astronauta, para fazer uma única viagem espacial, que nenhum astronauta pode fazer mais de uma viagem espacial, ele se prepara 10 anos para fazer uma viagem. Agora, você quer saber de uma coisa? Nenhum de
nós nos preparamos para a grande viagem da nossa vida, que é a viagem para a eternidade. Talvez você esteja pensando nisso que eu estou falando agora, mas depois a gente sai daqui e a gente esquece disso. Prepara-te para te encontrares com teu Deus. Sugere então, em último lugar, um ultimato de Deus. É a última palavra de Deus para você. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Você está preparado para esse encontro com Deus? Está preparado? Você sabe para onde vai a tua alma depois que você fechar os seus olhos aqui? A Bíblia me autoriza a dizer que existe um de dois caminhos. Um de dois. Se eu não estiver preparado para encontrar com meu Deus, fechar os olhos aqui, eu vou abrindo os meus olhos quando eu morrer, eu vou abrindo os meus olhos numa eternidade completamente longe de Deus. Mas se eu me preparo, se eu entrego a minha vida para Jesus, a Bíblia me garante que eu creio na palavra de Deus. Eu fecho os meus olhos aqui na terra. É como um piscar de olhos. E abro os meus olhos na presença do meu Deus e do meu Salvador. Curve sua cabeça.